Oh no.
Olá! A seguir, apresentamos a cena 4 do espetáculo Andar Abaixo, um espetáculo de circo contemporâneo. Essa cena foi concebida para abordarmos exclusivamente as técnicas utilizadas no espetáculo. A técnica é muito importante no circo. Significa segurança, virtuosismo, plasticidade e domínio do corpo e mente. Falaremos do aparelho utilizado, das técnicas e suas nomenclaturas. Descreveremos os movimentos e seus respectivos níveis de dificuldade. Mais uma vez, essa é uma cena não dramatúrgica e estritamente técnica. Pedro encontra-se na posição ortostática, que se evidencia principalmente pelas contrações isométricas dos músculos do ombro. Em pé. A porção anterior do deltoide realiza uma contração concêntrica, gerando uma flexão do ombro. Estica o braço à frente. Uma flexão plantar é desencadeada, retirando o corpo da inércia. Desequilibra a frente. Simultaneamente, os músculos flexores radial e ulnar do carpo realizam uma contração concêntrica, fazendo com que o punho venha a fletir e a palma da mão entre em contato com o mastro. Bom, no caso eu já estou fazendo minha segunda volta de reconhecimento pelo mastro. Isso. Ele se prepara para um movimento que ele chama de voos, que termina numa suspensão vertical e vai para o apoio da fossa poplítea, ou curva, como chamamos a parte de trás do joelho aqui no circo. Retoma para a plataforma, caminha e se prepara para fazer sua frase acrobática de maior dificuldade de execução dessa cena. Uma pirueta, seguida de um costal e um rolamento à frente. O mastro chinês é uma técnica de origem asiática, composta por um ou mais tubos verticais. No caso, um tubo de ferro com 3 polegadas de diâmetro externo, revestido com uma borracha EPDM. Eu pedi pro Pedro fazer esse truque da queda da escorregadinha. Ele não gosta muito, mas eu acho impressionante. Veja como ele para poucos centímetros antes do chão. Imagina, isso pode ser muito perigoso se ele erra e acaba poucos centímetros depois do chão. Continuando, o público pode reagir de maneira diferente. Grande parte pode ficar impressionada com essa queda. Mas para os artistas de circo, esse é um movimento que não exige tanta dificuldade técnica, como nos exercícios de largada e retomada ao aparelho. Podemos voltar na pirueta para a gente mostrar? Pedro fez a pirueta. Repare, ele larga o aparelho, dá as costas, perde o contato visual e retoma, segurando bem próximo ao local onde ele havia largado. Vejam, todas as vezes que vocês virem exercícios ou truques como esses, podem aplaudir, porque o nível de complexidade técnica é elevado. Agora ele vai para a torre, seguida de uma bandeira, mas ele não gosta muito de marcar a bandeira. Não é que eu não gosto muito de marcar a bandeira, é que eu realmente não consigo. Então eu já vou aí, para os truques dinâmicos, que é onde eu já conheço mais o mastro. Até porque, para marcar uma bandeira, você tem que estar no pelo, treinando muito, fazendo força todo dia, se alimentando bem, dormindo 8 horas por noite, que já não acontece há 2 anos desde que a Lira, nossa filha, nasceu. Vocês conhecem o Pequeno Príncipe? É um personagem que mora num planetinha super pequeno, o asteroide B612, que tem 2 vulcões ativos, um vulcão extinto e uma rosa. Esse planetinha tem sua própria gravidade, assim como essa plataforma do passeio aéreo. O passeio aéreo é uma disciplina de circo não muito comum hoje em dia. Normalmente ela se apresenta entre 2 trapézios e é realizada a muitos metros de altura. No caso deste espetáculo, desenvolvemos essa estrutura com 2 mastros chineses e a plataforma de passeio aéreo no meio. Mayra se aproxima do mastro e se prepara para fazer uma sequência com trocas no apoio da sua fossa poplítea. Trocas de curva. Veja que espetacular!
Maíra termina sua sequência no mastro e passa para o passeio aéreo. Nosso passeio aéreo é formado por 9 passos, cada um deles com a distância de 35 centímetros. Cada passo é feito por cordas revestidas de espuma e encapado por esparadrapo. Com auxílio de Pedro, Maíra vai para o mastro e faz uma torre, sob iluminação de Jesus Lataliza e Rodrigo Marçal. Eles assinam a criação de luz desse espetáculo. Para essa cena, eles trazem essa variação entre luz de serviço cotidiana e iluminação cênica de um show ao vivo. Apelidamos nosso próximo truque de espaguete. Pedro faz um pé de ferro no mastro enquanto eu abro o espacate. Olha só que beldade que é a amplitude dessa abertura. Como assim, Pedro? Olha lá na foto clicada pelo nosso fotógrafo Paulo Vale. Ça va? Ça va bien? Et toi? Para que nossos aparelhos fiquem em pé, usamos 14 fitas, 10 catracas, 28 mosquetões, 12 pontos de ancoragem com paraboltos BPA e chapeletas. Além disso, temos 2 pontos de backup no teto que sustentariam o cenário em caso de desabamento. Pedro, chega desse tanto de informação técnica. Mas trata-se de uma cena técnica. Tá bom, mas deixa eles assistirem ao momento Siga-me que vai vir agora. Enquanto isso, vocês podem fruir nossa trilha sonora composta por nosso músico Tchakov. Agora temos o momento necessário para a manutenção de nossa integridade física. Vamos explicar por que tantas roupas e proteções para fazer mastro. Tínhamos pensado em cortar essa parte e mostrar logo o truque que iremos executar. Mas escutando o nosso co-diretor Tiago Mafra, achamos válido revelar esse longo momento de preparação para um breve truque de 1 segundo. Então, a gente está aproveitando para falar que esse tanto de proteção, várias camadas, é para a gente não se queimar. Porque queima, assim. Por exemplo, numa escorregadinha parecida com essa que a Maíra vai fazer daqui a pouco, eu tava fazendo com uma proteção ruim, e a proteção escorregou e eu queimei meu mamilo, mas assim, eu arranquei fora eu perdi o meu mamilo direito, ele não fez mais parte da minha pessoa. Mas aí eu descobri que mamilo é igual rabo de lagartixa. Você tem rabo de lagartixa? Não. O mamilo volta, então meu mamilo regenerou, assim, ó. E eu tenho um mamilo. Você já percebeu que é alguma marca? Tipo não. O fígado? Novo. Oi? É, o fígado do Prometeu acorrentado. Aham. Ele regenera, lembra que Zeus mandava uma águia todo dia depois que ele acorrentou o Prometeu nas rochas para arrancar o fígado e o fígado regenerava? Lembro. Bom, isso a gente pode fazer um outro espetáculo, né, do Prometeu acorrentado. Bom, tá vendo? E além disso, depois dessas camadas todas, bom, é quente. Vamos lá. Esse truque chama Fui. A primeira vez que a gente viu, quem fez foi o Diogo Dolabella com Michael Bress e Thomas Dechauffour. Antes disso, a gente nunca tinha visto. E depois começou a aparecer por várias companhias, grupos e coletivos de massa chinês. Saca aí.
Vocês entenderam? Ó, volta aí. Ó, a Maíra escorrega e o pulo. Olha. Uau. Tanta roupa merece de novo. Dá pra passar devagar? Esse é o nosso truque valete, igual a carta do baralho. É uma figura que não tem pé nem cabeça. Olha como que nossa logo ficaria legal aqui. Esse espetáculo foi inicialmente pensado em ser executado em palcos, mas devido à pandemia da Covid-19, transformamos nossa criação em um produto audiovisual. E quem fez a captação de imagens e edição de vídeo foi a Lava, produtora de vídeos e fotografia. E assim termina nossa cena técnica, sem dramaturgia, onde os dois personagens se encontram no meio do passeio aéreo. E se a gente começa a tirar as proteções, Agora o tanto corta de a cena? camada. Vai tipo um fade out. Isso, e continua tirando mais camada, porque A o gente maço esqueceu de falar, Pedro, que além desse tanto de roupa, tem proteção no pé. Então, eu fiz uma proteção, uma botinha de couro, que pra mim deu super certo, porque o problema de andar no passeio aéreo é a dor que dá na pele. E aí eu fiz umas botinhas pra Maíra de Ele couro fez também. 3 pares de mas couro ela pra não mim, adaptou. não adaptou no meu pé, então eu tenho que usar esparadrapo e uma meia. O resultado disso é uma pele com uma crosta, assim. Oi? É tipo uma paquiderme no dorso do seu pé. Não, paquiderme não, Pedro. Rinoceronte, elefante, seu pé. hipopótamo. Sabia que o rinoceronte ele é extremamente temperamental? Por que você tá falando isso agora, Pedro? Tá acabando Então, assim, quando eu era criança, eu tinha um livro que falava dos animais. Aí falava, o rinoceronte estava tranquilamente na lagoa bebendo água, quando subitamente, sem aviso prévio, ele investe um ataque agressivo contra a girafa. Logo depois ele dá as costas e continua bebendo água, como se nada tivesse acontecido. Pedro, eu não gosto muito desses assuntos de paquiderme. Quando eu tinha 10 anos, eu pesava 30 quilos. E na minha casa tinha um livro de curiosidade de animais. E eu li na parte dos elefantes que o pênis do elefante pesava aproximadamente 30 quilos. Aí você pegou meio pesado. Não vamos cortar essa cena, não? Gente, Então, muito obrigada. Acabou a cena. A gente fica por aqui. Muito obrigado por Até ter a próxima acompanhado a cena. gente.